aguardado dia para o encontro entre talvez os líderes mais controversos da atualidade. Hoje, Donald Trump, presidente americano, e Vladimir Putin, presidente da Federação Russa, se reúnem na capital do Alasca, em Anchorage, para a cúpula que pode decidir o destino da guerra na Ucrânia. Nosso correspondente Eliseu Caetano com todos os detalhes. Fala, Eliseu. Tem um simbolismo muito carregado nesse sentido, até porque a última vez que os dois líderes, chefes de Estado de ambas potências, Rússia e Estados Unidos, se encontraram no território de um dos dois países foi no distante ano de 2009, quando Barack Obama foi a Moscou encontrar o então presidente Dmitry Medvedev, a espécie de Dilma do Putin. Então, gostaria de ouvir a expectativa. Vai que é sua. Exatamente, Marinho. Muito bom dia para você, para os nossos colegas debatedores e para todos que acompanham o Morning Show. Aliás, o último encontro entre duas autoridades americanas e russas nos Estados Unidos foi lá em 1977, na Governor's Island, em Nova York, viu? Então, faz bastante tempo que as autoridades da Rússia e dos Estados Unidos não se encontram de maneira presencial, vulgo tete a tete. Mas isso vai acontecer daqui a pouquinho, a partir das 11 horas da manhã pelo horário local do Alasca, portanto 3 horas da tarde pelo horário de Brasília. Neste momento, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, já está se deslocando a bordo do Air Force One, o avião presidencial, acompanhado de jornalistas também, para o Alasca. Aliás, de dentro do avião vem a informação que eu trago agora em primeira mão. Trump confirmou mais uma vez que, caso não obtenha sucesso nessa conversa com Vladimir Putin para um possível acordo de cessar-fogo na guerra contra a Ucrânia, que os Estados Unidos poderão, sim, rever uma nova rodada de sanções econômicas ainda mais forte, ainda mais potente contra a Rússia, viu? Então a expectativa por aqui é muito grande, aliás, não apenas aqui, mas na Rússia e também na Ucrânia, porque desse encontro pode finalmente sair a paz lá no leste europeu. Então eles vão se encontrar às 11 horas da manhã, como eu disse, Vladimir Putin, Donald Trump, presencialmente. Em seguida haverá um encontro entre as delegações, seguido de um café de negócios, e a previsão é que o dia termine com uma coletiva de imprensa conjunta, onde a Casa Branca pretende dizer, né, para o mundo aquilo que ficou acordado durante o dia de reuniões. Então, enquanto o Trump estará tete a tete com o Putin, no entorno deles, várias reuniões bilaterais estarão acontecendo simultaneamente. Trump tem qualificado esse encontro como uma oportunidade para se qualificar como um pacificador global, e ele se considera apto a usar a sua imagem de negociador para um avanço diplomático. Trump afirmou poucos minutos antes de embarcar para o Alasca que pode haver uma chance, sim, de 25% de fracasso nos diálogos, mas ele disse que, se houver progresso, poderá levar o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky para um encontro futuro também no Alasca, consolidando aí o que Zelensky tanto pede, tanto quer, que é uma rodada tripartite, ou seja, Estados Unidos, Rússia e Ucrânia sentados na mesma mesa para discutir o futuro do mundo. É com você no estúdio, Marinho. Essa sequência, se rolar, a gente espera que role, por que não? Essa sim pode ser decisiva, mas a gente torce para que realmente avance no caminho da paz, no rumo da paz, hoje na base militar de Elmendorf Richardson. São 5.500 militares americanos, então realmente é até uma demonstração de poderio bélico do próprio americano, jogando ali em casa, por assim dizer. Em casa que até o próprio russo pode reconhecer como casa, né? Afinal, já foi território russo lá atrás, no final do século XIX, né, Eliseu? Obrigado demais pela presença aqui no Morning Show. A gente volta com você ao longo da programação. A gente recepciona agora sim, precisamente todo mundo que também está nos ouvindo pela Rede Jovem Pan de Rádio, repercutindo aqui a expectativa imensa, rodeando o encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin na capital do Alasca, ali no extremo noroeste ali da América do Norte, perto, já foi território russo, simbolismo imenso, e a gente torce para que seja um caminho rumo à paz, sinceramente, né? A carnificina tem que acabar, acho que, de novo, isso é algo que o Trump colocou como talvez o ponto central ali de como ele enxerga esse conflito, né, Maria? Exato, uma guerra que já dura aí mais de 3 anos,
lembrando aqui que o Trump, ele venceu as eleições com essa narrativa de tirar os Estados Unidos dessas guerras que ele considera desnecessária. Tem um grande suporte ali da sua base de apoio do Make America Great Again, que é contra essas invasões dos Estados Unidos e faz um grande pleito para isso. Sim. Lembrando aqui, né, que o Eliseu mencionou bem, existe ameaça de novas sanções e o Trump já vem ameaçando os parceiros econômicos da Rússia com tarifas altas. Por exemplo, a Índia foi um dos que sofreu essa rebaba. Há uma ameaça aqui para o nosso Brasil, que importa da Rússia diesel e fertilizantes. Então, ficar de olho aí como é que vai se dar essa coesão das ameaças do Trump. Também queria destacar aqui umas questões muito importantes. Como a população da Ucrânia enxerga isso e os demais líderes europeus. Todo mundo muito cético da efetiva dessa negociação, se vai de fato levar a um acordo ou não. O Putin vem ganhando tempo, já ocupa mais de 20% do território ucraniano. 70% do povo ucraniano é contra a cessão dessas terras. Então vamos ver aí como é que o Zelensky vai se encaixar diante de uma negociação. Lembrando aqui também que o exército russo foi o que mais sofreu baixa nesse conflito. Então o Putin também se vê ameaçado. Maria, vamos acrescentar mais um assunto aqui, até porque a Embaixada dos Estados Unidos, pessoal, deu mais um aviso para a população brasileira, tá? Então é importante a gente prestar máxima atenção, até porque dessa vez, em uma publicação no X, o órgão alertou, pessoal, contra o que eles chamaram, aqui eu abro aspas, tá? Turismo de nascimento. E diz que oficiais consulares vão negar o pedido de visto caso o principal objetivo seja dar à luz no país americano. Isso porque nos últimos anos a prática ficou famosa, principalmente entre celebridades brasileiras que queriam de alguma forma garantir a cidadania americana para os seus filhos. Mano Ferreira, sinceramente, dá para entender um mínimo de intenção de moralizar, organizar essa política, né? Ou pelo menos essa tendência social que aconteceu e muito, né? Pois é, Maria, o curioso é que tem algumas celebridades bem famosas, né? Uma delas é a Luciana Gimenez. Opa! Viajou para os Estados Unidos para dar à luz. A Cláudia Leite também já fez isso. E uma das questões é que, pela Constituição americana, todos que nascem no território americano ganham a cidadania americana. E como o Trump tem sido muito implacável nessa política de conter a concessão de cidadania americana, ele quer fechar essa porta e dificultar a situação para quem deseja dar à luz nos Estados Unidos. Um detalhe é que esse conjunto de medidas do Trump tem afetado bastante, Marinho, a concessão de vistos para brasileiros. O Brasil, nos últimos anos, liderava globalmente o ranking de país com mais vistos de turismo concedidos para a entrada nos Estados Unidos. E nesses primeiros 5 meses de governo Trump, o que nós vimos foi uma redução de 25% no número de vistos de turismo concedidos a brasileiros. Então mostra, é difícil saber se o grau dessa redução foi por uma diminuição da procura dos brasileiros ou se por um aumento das negativas por parte do governo americano, porque a embaixada não divulgou esse detalhamento. Mas mostra que, infelizmente, ao que parece, todo esse atrito entre Brasil e Estados Unidos, entre Trump e Lula, vai afetar, inclusive, o turismo de brasileiros para os Estados Unidos. Meus amigos, essa história do turismo de parto já era uma história bem manjada e estava tentando ser coibida até em governos democratas há um bom tempo, que em tese são mais abertos à imigração como um todo, né? Então, o que o Trump está fazendo aqui é selar ali o cano na fonte e de algo que já estava acontecendo há um bom tempo, né? Dani? Sim, eu acho super importante o vínculo, né, que o Mano fez sobre outras políticas aí de visto, mas falando só desse turismo aí de parto, né, vale lembrar, já que a gente passa aí por várias guerras de narrativa, né, nesse sentido a política já existe, é um reforço da comunicação, certo? Então simplesmente não é sobre imigração, é sobre fraude, né? Então os Estados Unidos tem outros problemas, né? Não dá para comparar com o Brasil, mas lá é um país que tem respeito ao império da lei e ao Estado de Direito, né? Não existe jeitinho americano, então a lei é cumprida e eu acredito que aqui no Brasil a gente tem muito que aprender com isso também. A gente não respeita as nossas próprias leis, a gente não pode ter orgulho disso, né? Que nem essas celebridades acabam vendendo essa ideia, muito menos, né, descumprir uma lei de outro país, né? Então, acredito que só queria pontuar isso, né? Porque provavelmente vai ter essa confusão aí de narrativa.
Mas também do jeito que a coisa anda, né, David? Daqui a pouco, para entrar nos Estados Unidos, além do visto, você vai precisar fazer um teste de gravidez pelo visto. Vai ter que andar com um clear bluezinho no bolso. Aí é complicado, né? Até porque não dá pra saber muitas vezes se a mulher de fato tá grávida ou não, né? Eu sou campeão de mancada. Quando a mulher tá, às vezes, de 9 meses, eu nunca pergunto. Porque eu já passei por uma situação constrangedora. A pessoa não tá grávida. David de Tarso. O super David de Tarso. Agora, o próprio Trump, no seu lado mais marqueteiro, né? Daqui a pouco ele não me surpreenderia se ele lembrasse a todos que a verdadeira cidade da luz é Paris, né? E talvez um slogan já está pronto, né? Você quer Paris? Vá para Paris. Então, por que não? Já tem até um slogan aqui pronto. Então, que os franceses aí possam receber, porque também, ó, você poder dizer que eu sou francês, um passaporte francês, também tem seu valor, por que não? 10h38, quer Paris, vá para Paris. Gostou, Maria de Cara? Très bien. Très bien, chérie, voilà. Très bien. E vamos para Brasília, então, importante.